Amém, amados? Boa noite, Deus abençoe a todos, paz do Senhor. Para mim é uma alegria poder estar compartilhando a palavra de Deus. E eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do verso 16. Nós vamos ler do 16 ao 20 e o 26. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 16 ao 20 e o 26. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. E no 26, mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Amém? Sabe que na vida, no nosso dia a dia, nós influenciamos, mas principalmente nós somos muito influenciados. As pessoas nos influenciam, a internet nos influencia, a televisão nos influencia, o meio em que nós convivemos nos influencia, a escola, o trabalho, o nosso lar, a nossa casa. Eu influencio a minha esposa, ela me influencia, nós influenciamos os nossos filhos e eles também nos influenciam. Nós recebemos uma metralhadora de influências constantemente, diariamente. Alguns exemplos para mim poder passar um pouco daquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. O que acontece com o nosso dia a dia? Nós acordamos, vamos ali na frente, por exemplo, da minha casa, eu encontro uma vizinha e a vizinha diz assim: mas tu viste que essa noite assaltaram aqui, arrombaram o carro, assaltaram uma mulher aqui, estupraram. Tu fica apavorado. Automaticamente, quando tu vai sair de casa, tu já vai sair diferente. Tu já vai olhar para o lado, tu vai olhar para o outro, tu vai... Sabe? Por quê? Porque ela te influenciou através de alguma informação, de uma notícia. Isso influencia o nosso dia a dia. Como também isso aconteceu comigo há uns anos atrás, há muitos anos atrás, mas isso me marca até hoje, porque eu estava para abrir um negócio e montei toda a estrutura tal, e começar a funcionar, e eu comecei a ver que ligava na televisão e o Brasil estava em recessão, o Brasil os juros iam subir. Aquilo ali me influenciou, eu digo, vou dar uma parada, vou esperar. E eu esperei por um tempo, aquilo me influenciou. A internet, então, é impressionante como nos influencia. Se tu pegar, por exemplo, começar a olhar os Instagram ali, as novidades, as tendências, aquilo tudo vai te influenciando.
Os nossos filhos nos influenciam com o choro, com a maneira de pedir as coisas. Tu não quer dar, e aí ele começa a pedir, ele te influencia de alguma forma que tu acaba cedendo para não te incomodar. Constantemente somos atacados por influências no nosso dia a dia. E no meio que nós vivemos é muito mais forte. Ou seja, o meio que tu convive, tu recebe influência diretamente. Não é à toa que lá em Provérbios 13:20, o Salomão diz assim: o que anda com sábio será sábio, mas o companheiro do tolo sofrerá severamente. E ele diz, quem anda com o sábio será sábio. Agora, o companheiro do tolo sofrerá severamente. Por quê? Porque é influência. O Salmo 1, o salmista diz assim: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que ele está dizendo aqui? Que se tu permanecer nesse grupo, eles te engolem, eles te tomam, eles se sobrepõem a ti. Por quê? Porque é um meio que te influencia. E para explicar um pouco mais, tipo, o que eu quero trazer é tipo a palavra, a parábola do semeador. Parábola do semeador, o que é? É a palavra que é a semente e que foi lançada em vários lugares. Ela caiu na beira do caminho, onde os animais, as aves comeram, pisaram. Depois foi atirada a semente na terra, mas havia pedra, ela não tinha fundação a terra. Então ficou por ali, não aprofundou. E morreu, secou a semente. Depois tem aquela que ela nasceu, ela ficou entre os espinhos. E tem aquela que frutificou, foi na terra boa e deu fruto. O que eu estou falando aqui é a parte que caiu nos espinhos. Por quê? Porque os espinhos, eles afogaram a semente. Não deixaram crescer, não deixaram frutificar. Por quê? Porque foi influenciado. É isso que eu estou querendo compartilhar nessa noite, que nós precisamos entender que essas influências, tudo que vem para nós, sabe, nós precisamos estar muito, a nossa essência tem que estar muito em Jesus, em Cristo. O centro da minha vida tem que estar em Jesus. Jesus tem que ser, eu preciso estar muito bem posicionado em Cristo, para que essas influências não venham sobre mim. Jesus é o centro disso. E sem Ele, nós nos tornamos vulneráveis às influências. Sem Jesus, nós ficamos como um navio, sabe, sem controle. Por quê? Porque nós ficamos à mercê das influências que vêm diante de nós. E eu não estou falando aqui de todos os tipos de influência. Nós vamos entender isso aqui daqui a um pouco. Sabe, nós precisamos de Jesus, que é a essência que vai fazer com que as influências que venham na minha vida, elas passem por esse filtro. Só que Jesus, Ele morreu, Ele ressuscitou, e Ele subiu aos céus, Ele está à direita do Deus Pai, o que diz a palavra de Deus, mas Ele mandou um conselheiro, o Espírito Santo, que é o que nós lemos nesse texto de João, no capítulo 14, a partir do verso 16.
E eu quero passar rapidamente com vocês para nós entendermos o que Jesus quis dizer com relação a esse Espírito Santo. Ele diz assim, e eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Esse é o Espírito Santo, porque Jesus subiu e Ele mandou o Espírito Santo para estar conosco. É Ele, o Deus em Espírito, e esse Espírito habita em mim e em ti que aceitou Ele como Senhor e Salvador. E ele diz mais no verso 17, ele diz, olha, o Espírito é o Espírito da verdade. Então, queridos, se todo mundo diz uma coisa, mas o Espírito Santo te diz outra, o Espírito Santo é a verdade. Não interessa o resto. E aí, ele vai dizendo que o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Isso é o que Jesus falava para Nicodemos. Tu precisa nascer de novo para entender isso aqui. Ou seja, por que eu vou conhecer? Por que eu vou reconhecer? Por que ele vai ver? Porque ele vai estar em mim. Ele vai viver dentro de mim. Por isso que Jesus falava no 18, ele diz, não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Aqui nesse contexto, Jesus está falando, ele está no meio do ministério dele. Então ele estava prevendo e contando para os discípulos tudo o que ia acontecer. E ele diz, olha, eu não vou deixar vocês sós. Eu vou voltar, eu vou mandar o Espírito, eu vou ser o Espírito que vai estar dentro de vocês. Sabe, isso me enche de gozo, de alegria, porque há um Deus dentro de nós, de cada um de nós. Sabe, e ele diz no 19, dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais, porque Jesus naquela época ele estava com os discípulos, mas ele sabia que ele ia ser crucificado e ia ressuscitar. E ele diz, porém, dentro de um pouco tempo o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Por quê? Exatamente porque o Espírito Santo ia habitar dentro de nós. E eu termino com o 20 aqui, que ele diz, naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Claro, aqui Jesus estava falando que ia ter uma aliança com ele, uma união e uma aliança que nunca poderia ser rompida. E essa aliança está valendo e vai valer até a eternidade. É por isso que, amados, nós podemos dizer e declarar que há Deus dentro de cada um de nós, que está comandando, que quer comandar e que principalmente quer influenciar a nossa vida. Amém. Ele diz no 26, e o Espírito Santo, o conselheiro que eu vou mandar, vai ensinar vocês todas as coisas. E ele ensina diariamente, é só nós estarmos alinhados com ele, nós vamos ver a maneira como ele trabalha no nosso coração. Romanos 8,14 diz, todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Sabe, o Espírito Santo é tão importante, que Jesus, ele diz para os discípulos assim, ó, não saiam para pregar, esperem a promessa, esperem o poder. O que Jesus queria dizer com isso? O que aconteceu em Pentecostes, que foi o batismo, desceu o Espírito Santo e tomou conta de todo daquele pessoal que estava ali reunido.
Os discípulos nunca mais foram os mesmos depois daquele dia. Por quê? Pelo Espírito Santo. Sabe, Jesus, ele estava dizendo para os discípulos, olha, não saiam, por quê? Porque com o Espírito Santo a vida de vocês vai se tornar muito mais fácil. Vocês vão falar e o Espírito Santo vai agir. Hoje vocês vão ir com o esforço do braço de vocês, com o esforço de vocês, mas esperem o Espírito Santo. E eu quero dizer para a nossa realidade de hoje exatamente a mesma coisa. Nós podemos tornar a nossa vida muito mais fácil deixando o Espírito Santo nos conduzir, nos levar, nos mostrar a direção, ser a minha influência. Ele precisa ser a minha influência. No momento que ele é a minha influência, sabe o que vai acontecer? Quando a minha vizinha falar que roubaram, que assaltaram, o Espírito Santo vai dizer, mas eu sou a tua força, eu estou aqui contigo, eu não vou te deixar, eu jamais vou te desamparar. É isso que o Espírito Santo vai dizer na hora. Mas quem não tem, não vai ouvir isso. Quando tocar a televisão dizendo que vai ter recessão, que vai ter o juro alto, que tu, sabe? O Espírito Santo vai ter que dizer assim, não dá bola. A tua economia não é do Brasil, a tua economia é do céu. Amém. E assim sucessivamente, quando teu filho começar a chorar e reclamar, e querendo coisa, querendo te influenciar, o Espírito Santo vai ter que dizer assim, endurece, porque amanhã ele vai te agradecer. É que nós temos a tendência de pai, muitas vezes, mas na realidade nós precisamos o filtro desse Espírito Santo para nós fazer a vontade do Pai. Sabe, eu tive um negócio uma vez, até hoje eu converso com o Ivani sobre isso, eu tinha 2 investimentos para fazer. Eu trabalho com imóveis e eu tinha era uma cobertura que eu ia comprar e ela precisava de reforma, tal, mas eu ia ganhar uma bela grana com ela. E eu tinha um outro apartamento. A minha vontade era comprar essa cobertura. Mas eu sentia que o Espírito Santo estava para me levar para comprar o apartamento. E eu fui, mas eu cedi ao Espírito Santo. Eu cedi e eu fiz um belo do negócio. Por quê? Porque eu preciso submeter a influência do Espírito Santo, eu preciso me submeter ao Senhor que sabe todas as coisas. Sabe, nós temos influências dos nossos desejos da carne, do pecado, porque na realidade muitas vezes o pecado é uma coisa boa na hora. Tu tem desejos, tu tem vontade, mas depois ele te arrebenta. E o Espírito Santo está ali para filtrar isso, para que esse desejo ele caia por terra quando tu está vivendo uma vida com Deus, quando tu está querendo que o Espírito Santo coordene e influencie a tua vida. Amém? Estamos juntos? O Espírito Santo, ele precisa ser a minha influência. Agora, eu queria que nós prestássemos atenção só nesse contexto aqui. Se tu não der bola para o resto, presta atenção nisso aqui, que isso aqui, a maior erro das nossas vidas está nisso. Nós recebemos o Espírito Santo, ele habita em nós, mas isso não quer dizer que tu é guiado e influenciado por ele. Muitas vezes, mas eu tenho o Espírito Santo e eu tenho o Espírito Santo e eu não sinto, eu não vejo. Sabe? Não é porque tu tem o Espírito Santo que tu é guiado por ele. E eu gosto muito de comparar com o GPS do carro. O meu carro tem GPS, mas ele está ali.
Mas se eu não acionar ele, não colocar um endereço, eu não vou usar o GPS. Ele vai estar ali dentro do carro, mas eu não uso ele. O Espírito Santo, amados, é a mesma coisa na nossa vida. Ele está aqui, mas se eu não ativo ele, se eu não coloco ele para funcionar, vou dizer assim, sabe, ele vai ficar ali porque ele é cavalheiro. Ele está ali, mas se eu não aciono ele, ele vai ficar como um carro no GPS que não é acionado. Ele só vai estar ali dentro. E isso é o grande problema das nossas vidas. Nós achamos que somos cristãos, que estamos vivendo uma vida com Deus, mas que vida? Que o Espírito Santo não é a minha influência. E aí tu pode me perguntar, ok, mas como eu ativo esse Espírito Santo? Como eu faço com que ele seja a minha influência? Como? E aí eu vou, para quem está acompanhando a nossa igreja, eu vou para a nossa série. Exatamente, é a nossa série que nós tivemos aqui. Como é que eu ativo isso? Eu ativo através da adoração, através da palavra, através da oração e através do jejum. É assim que eu ativo para que o Espírito Santo seja a minha influência, seja a minha direção e me guie. Isso vai virar através da nossa série que nós tivemos aqui. Quem não sabe, nós tivemos uma série de 4 domingos que falamos sobre a adoração, falamos sobre a oração, falamos sobre a palavra e sobre o jejum. Essas coisas vão me levar para um relacionamento com Ele, para uma intimidade com Ele. E aí o Espírito Santo vai sim coordenar e influenciar o meu dia a dia. Que é o que mais nós queremos, que é o que mais nós precisamos. Sabe o que é um Deus perfeito te dizer para onde tu ir, o que tu fazer? Tu não vai errar. O grande problema é que nós colocamos o nosso eu e queremos viver uma vida média, uma vida evangélica média, e aí nós não vamos conquistar essa influência que vai nos fazer tanto bem, vai nos proporcionar uma vida abundante que Deus tem para nós, uma vida bem-sucedida. Por quê? Porque Ele está direcionando para algo que é a verdade. Sabe que eu vou dizer uma heresia aqui. Vamos supor que Deus mandou o Espírito Santo para o céu de novo. Não tem mais Espírito Santo. De surpresa, ele tirou. Muitos cristãos, amados, não iam sentir falta desse Espírito Santo. Muitos não iam. Iam seguir tocando as suas vidas normalmente. Isso é triste. Isso é triste. Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem a mente de Deus, ele tem vontade própria, ele não pode ser controlado por nós, ao contrário, a nossa vontade tem que estar submetida a ele. Que nós vamos começar a ver resultados fantásticos na vida. A gente que faz um pouquinho já começa a ver. Tu imagina se a gente se aprofundar nisso. Porque tem a minha vontade, nós todos temos as nossas vontades, amém? E muitas vezes nós achamos que tudo que é bom nós temos que fazer. E na realidade não é assim. Nós temos a nossa vontade e nós precisamos submeter ela ao Espírito Santo. E também aquilo que é bom, não necessariamente eu tenho que fazer. Olhem só o apóstolo Paulo, lá em Atos 16, Paulo, ele diz assim, ele tinha a vontade dele, o apóstolo Paulo,
ele tinha a vontade dele. E ele diz assim, eu vou pregar na Ásia. É uma coisa boa pregar na Ásia? Sim. É uma boa. Mas o Espírito Santo diz, não, tu não vai. E ele se submeteu. Aí ele diz, então eu vou pregar em Bitínia. É a vontade de Paulo, eu vou pregar em Bitínia. E aí o Espírito Santo diz, não, tu não vai. E ele se submeteu. Aí o Espírito Santo revela para ele aonde ele tem que ir. Não, tu vai para Macedônia. E aí ele vai para Macedônia. Sabe, é isso que eu estou querendo dizer, nós temos a nossa vontade e vamos ter sempre um desejo, vontade, sabe? Mas nós precisamos entender que há o Espírito Santo, a influência do Espírito Santo tem que estar constante na minha vida. Para que eu não erre, para que eu faça a vontade dele. Por quê? Porque tem muitas coisas que nós não sabemos. Nós não sabemos nada, nós não enxergamos um minuto da nossa frente. O que vai acontecer conosco? E o Espírito Santo está lá vendo tudo, o nosso futuro. Sabe, Paulo, ele vai para a Macedônia e lá ele encontra uma mulher que ela era do inimigo, obviamente, e ela adivinhava. Ela adivinhava. E ganhava muito dinheiro com isso. Ela ganhava e também para os seus senhores. Mas só que é interessante que quando Paulo chega, ela começa a falar verdades sobre Paulo. E ela diz, olhem, esse é o homem que traz a palavra de vida eterna. Esse é o varão. Sigam ele. Ele é um servo do Deus vivo. E ela começa a dizer a verdade de Paulo. Começa a elogiar Paulo. Mas o Espírito Santo revela a Paulo que ela era do inimigo. E mesmo com o elogio, mesmo ela falando a verdade, Paulo repreende o inimigo que estava nela. E o diabo sai. E terminou o lucro dos caras e dela também, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque tem coisas que só pode ser revelado através do Espírito Santo. Nós não temos como saber. E nós precisamos dele. Queridos, há uma coisa que é uma influência que ela pega todos nós em algum momento da vida, que é o medo. A influência do medo. O medo, tu pode estar num hotel 5 estrelas, na beira da praia, na beira da piscina, comendo um camarão, comendo uma picanha, com a tua família, com teus amigos. Tu pode estar ali no meio. Mas se tu tá com medo de algo, tu não vai curtir aquele momento. Aquilo vai te prender de alguma forma. O medo, ele te prende, o medo te tira a paz. Tu começa a ficar pensando naquilo que está te dando medo e tu não aproveita. E o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, no capítulo 1, verso 7, ele diz assim, Timóteo, Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Sabe o que acontece aqui, queridos? Que o espírito do medo, ele só pode sair com um Espírito Santo, que é muito mais poderoso. Porque ele é o que expulsa o medo. O amor afasta o medo. Então, o Espírito, que é amor, ele afasta o medo. Ele tem poder também. E é isso que eu quero que nós entendamos, que muitas vezes nós ficamos preocupados, ansiosos com o futuro, com medo do futuro, com medo de uma série de coisas,
na nossa vida, que eu creio que todos nós tivemos algum medo, algum tempo, alguma vez, amém? Ou não? Sabe, nós temos a arma na mão. É nós colocarmos essa influência do medo no filtro do Espírito Santo e ele não vai passar. Sabe, o Espírito Santo, ele está à nossa disposição. Nós precisamos diariamente, cotidianamente, estar regando, semeando, para que esse Espírito se torne cada vez mais influente na minha vida, cada vez mais ativado na minha vida, em todas as coisas. É como ele andar comigo constantemente. Não é eu pedir de vez em quando, ou naqueles momentos mais difíceis, não. É conviver comigo. Porque muitas vezes nós achamos que um batismo no Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo fez, sabe? Não é isso. Eu, por exemplo, eu fui batizado no Espírito Santo, eu tive momentos maravilhosos com o Espírito Santo, mas isso não basta para hoje. Isso se foi. Eu preciso cultivar agora. Nós passamos momentos aqui muito gostosos, aqui o Espírito Santo, naqueles 3 dias aqui, foi fantástico. Mas não basta para hoje, eu tenho que seguir cultivando. Por quê? Porque não é um batismo, é um estilo de vida. É o dia a dia. É eu levantar de manhã e começar a usar aquelas ferramentas que nós ouvimos aqui. É eu levantar e começar a adorar meu Deus. É eu começar a ler a palavra. É eu orar. É eu, de vez em quando, ou sempre, se quiser, quanto mais melhor, é eu jejuar. Sabe, nós vamos ver a ação e a influência do Espírito, não só na minha vida, mas no meu entorno, na minha casa e onde eu convivo, impressionante. Por isso nós precisamos usar essas ferramentas para crescer. É o que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 4,15. Ele diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo no cabeça que é Cristo. Nós precisamos crescer ao ponto de nós chegarmos ao que Paulo fala lá em Gálatas 2,20, que ele diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu sou revestido do Senhor, eu sou revestido dele, eu sou um pequeno Cristo, e é isso que nós precisamos buscar, e nós vamos buscar, sim, com oração, com adoração, com palavra, com jejum. O resto, amados, é consequência, não precisamos se preocupar, é só buscar. O resultado vem com o Senhor, Ele é fiel. Amém? Por outro lado, nós precisamos entender que eu também, aonde eu estiver, eu preciso ser influência. Porque o Espírito habita em mim e eu preciso influenciar. Eu preciso, aonde eu for, a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. O sal, ele conserva, o sal, ele dá sede, o sal, ele dá sabor, e a luz ilumina as trevas. E nós, aonde nós estivermos, nós precisamos levar a presença. É o que o pastor Israel falava no domingo passado aqui. Eu preciso levar essa presença. É importante, ela precisa impactar as vidas. A minha pessoa, que é revestida do Espírito Santo,
ela precisa fazer diferença onde eu estiver, nos meios que eu convivo. O pastor Cadu fez isso muito bem, os grupos que ele está sendo luz ali, ele está sendo sal, e muitos já vieram para cá, já se converteram, tomaram decisão por Jesus. Por quê? Porque ele começou a acionar exatamente isso. Sabe, eu tenho as minhas lutas, né? Eu faço Muay Thai. Mas aquele meio do Muay Thai não é um meio nada bom. Não é isso. É influência, eu recebo influência, porque um grupo ali, e não tem nenhum cristão, é um grupo ali que acontece? Ali sai palavrão, ali sai comentário sobre mulher, aí sai uma série de coisas ali. Eu tenho que estar me controlando e eu ao mesmo tempo, eu preciso ser luz ali, e eu preciso ser sal, e eu preciso testemunhar. E eu já peguei o professor, já conversamos, ele é meio religioso, mas eu pá nele, né? Ele já me conhece, já sabe. Então, mas é um trabalho árduo. É difícil. Por isso que eu comecei que eu trouxe essa palavra no sentido que o meio é fundamental para nós. O meio no sentido de que ou ele te traga, ou tu precisa estar bem firme, filtrando, tu precisa estar sendo influenciado pelo Espírito e também tu ser luz ali. E há uma constância nisso, a gente não pode parar. E também, amados, nós precisamos influenciar onde nós estivermos. Mas eu queria destacar nossa casa aqui, nosso lar. Nós precisamos ser influência para os nossos filhos. Filho, ele não ouve conselho, filho segue exemplo. Filho segue exemplo. Então, se eu for um exemplo, glória a Deus, por exemplo, os nossos filhos, glória a Deus, porque talvez pelo exemplo a gente conseguiu levar eles para seguir e para servir na obra de Deus. Meu filho mais velho mora em Porto Alegre, é casado, e me alegra saber, me alegra ver, ele trabalha normalmente durante o dia e de noite, nas quartas-feiras, ele vai junto com a igreja servir o pessoal de rua. E ele prega a palavra ali. Prega a palavra. O meu filho aqui, o André que mora aqui, está servindo também. Sabe? Para a honra e glória do Senhor, apesar de mim. Sabe? Eu não precisei fazer nada. Eu simplesmente quis demonstrar que eu sirvo ao Senhor e que eu honro o meu Deus e que eu quero que Ele também seguisse isso. Mas nós não convencemos com palavras, bem dizer. Por isso que eu disse, nós convencemos basicamente com atitudes em casa. E a consequência é a consequência. Então, aonde nós estivermos, nós precisamos ser sal, ser luz, testemunhar, falar, levar a presença, sabe? Mas para isso eu volto ao Espírito Santo. É como Jesus disse, não saiam sem o Espírito Santo. E eu digo exatamente a mesma coisa. Tu quer ser forte em qualquer meio, tenha o Espírito Santo te guiando, te influenciando. É impressionante, se vocês pegarem a Bíblia, a palavra ali, Pedro ele nega Jesus, né? Todos nós sabemos, ele negou Jesus 3 vezes, e depois ele se arrepende,
e ele volta para pescar. Ele volta para a pescaria. Ele vai para a praia. E Jesus, quando ressuscita, ele vai atrás de Pedro. E ali todos nós já lemos, né? Pedro, tu me amas, sabe? Jesus vai lá e resgatar Pedro. Não tem problema, Pedro, eu estou aqui contigo, cara. Vamos lá. Mas Pedro foi o cara depois de Pentecostes. Pedro virou uma bomba depois de Pentecostes. Depois do Espírito Santo, ninguém a segurou, mas Pedro. Olha a importância do Espírito Santo na nossa vida. Pedro, ele chegava nos lugares, ele impactava os lugares, como foi na casa do centurião lá. Paulo, a sombra de Pedro, curava pessoas. Sabe, então, para terminar, o Espírito Santo está aqui. Amém? Está dentro de nós. O que nós precisamos, queridos? Nós precisamos fazer esse Espírito Santo ativo na nossa vida. Participante do meu dia a dia. Que, acima de tudo, eu submeta o meu eu, a minha vontade, os meus desejos a Ele. O nosso GPS. Exatamente. Sabe, é isso que eu queria transmitir nessa noite. Que nós entendamos que nós, sem o Espírito Santo, nós somos vulneráveis. Nós não vamos crescer na fé. Sem o Espírito Santo dirigindo a nossa vida, nós vamos cair. Talvez daqui a um pouco nós viemos de novo e levantamos, mas caímos de novo. Agora, no momento que nós decidimos ter um relacionamento com o nosso Deus, que nós conseguimos através da adoração, da palavra, da oração e do jejum, nós começamos a ter relacionamento, intimidade com Ele. E aí sim, nós vamos aproveitar o que Deus tem de melhor para nós. Nós vamos chegar a uma maturidade em Cristo, crescendo em tudo naquele que é o cabeça. Revestidos do Espírito Santo, nós vamos chegar ao que o Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? Amém. Eu queria que tu ficasse de pé, feche teus olhos.